Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, no ar mais um Frente a Frente, nesse dia para lá de movimentado aqui em Brasília. Agora à noite, o Senado Federal recebeu a notificação do afastamento do senador Aécio Neves do mandato parlamentar e ainda o recolhimento dele noturno à residência, ou seja, ele tem que ficar em casa, ele não pode sair à noite. E o que isso representou para os senadores? Olha, no fundo eles estão por aqui. Os senadores me disseram hoje que a casa está à beira, o país está à beira de uma crise institucional. E por quê? Eles se arrependem muito de terem afastado lá em novembro de 2015, terem permitido, aliás, a prisão do senador Delcídio Amaral. E a ideia agora é tentar retomar a força do poder legislativo, especialmente do Senado, mostrar a autonomia e a altivez do Senado, recusando esse afastamento de Aécio do seu mandato. E até o PT já está concordando com isso. É um assunto que nós vamos acompanhar e debater aqui hoje. Né, Zé Maria? Eu, junto com o nosso convidado, o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, que já está aqui conosco. Boa noite, deputado. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé. É um prazer estar aqui mais uma vez. Pois é, né, Zé? E esse assunto tão importante do Aécio, mas não é só esse, né? Temos outros. Não. Olha só, essa história do Aécio vai ter muita confusão, porque os senadores decidiram pegar este caso como uma reação política, né, contra o Supremo. Hoje me disse o senador Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, de que não há dúvidas, os poderes estão em guerra. Agora, o deputado Rogério Rosso, eu queria até agradecê-lo muito, ele saiu do plenário da Câmara, que está lá quente, está votando ali o que restou da reforma política. O fim da coligação partidária para 2020, a eleição de vereadores. E também uma novidade é que não haverá aquela confederação partidária, né, que substituiria, substituiria exatamente a possibilidade de unir partidos políticos. Né? Fim da coligação a partir de 2020 e sem as tais federações partidárias. E também fica a cláusula de barreira. Deputado Rogério Rosso, dificuldades à vista para os pequenos partidos, né? Zé, uma dos pilares dessa reforma, principalmente no âmbito constitucional, que é a PEC 282, que foi originária no Senado Federal, do senador Ferraço, e que hoje nós estamos finalizando as votações dessa PEC, um dos pilares foi exatamente a cláusula de desempenho, por outros também chamado de cláusula de barreira, eu prefiro desempenho, onde serão exigidos números mínimos de votos e de participação em todas as unidades da federação para que o partido tenha acesso ao fundo partidário, a tempo de televisão e outras questões. Então, a redução do número de partidos políticos no Brasil, a partir de agora, passa a ser uma realidade e o Senado aprovou exatamente essa federação, para que todos nos entendam, seria uma forma de uma coligação, como você disse, uma forma de coligação, mas através de uma federação de partidos. Mas há meia hora atrás, o plenário da Câmara dos Deputados derrotou essa questão, portanto, não será permitido federação partidária. E pode votar a regulamentação do fundo público, né? Hoje. Essa questão do fundo tão debatida, um tabu na sociedade, ela teve origem, na minha avaliação, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu o financiamento privado. Em 2015, nós aprovamos na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional, que está no Senado até hoje, onde nós criamos ou resgatamos o financiamento privado de campanha. Mas o Supremo Tribunal Federal, né, e tem que ser respeitado, decidiu definitivamente a proibição. Ora, como fazer campanha se de um lado você não pode ter financiamento privado, só nos resta o público. E quando a Câmara começou a debater o financiamento público, começou essa confusão no Brasil, essa questão da utilização de recursos públicos em campanhas eleitorais, principalmente no momento delicado e sensível de todos nós que eu digo a sociedade brasileira, com a Lava Jato e todas essas investigações. Mas a gente tem que ter a cautela e a serenidade para saber que se de um lado você não pode, ou foi vedado o financiamento privado, resta o público. Então, foi exatamente em cima dessa premissa, ou dessa variável, que o Senado e a Câmara dos Deputados hoje não disputam, mas os dois têm textos
parecidos, mas com diferenças, criando o fundo eleitoral, que além do fundo partidário, que é para funcionamento dos partidos já existente há anos, cria-se agora o fundo eleitoral com recursos públicos para financiamento das campanhas eleitorais. Ou seja, não existe campanha grátis, né? Alguém vai ter que pagar essa conta. Agora, o senhor estava falando do fim da federação. Significa que teremos pela primeira vez uma campanha no Brasil, não a de 2018, obviamente a de 2020, com aquela história de cada um por si, cada partido vai ter que cuidar da sua vida. É verdade, isso de certa forma, lembrando também que o outro pilar dessa reforma política era o sistema eleitoral. Vocês lembram o distritão? Eu me lembro, Denise, assim que esse caiu na semana passada. Na semana passada. Eu me lembro, Denise, que assim que terminaram as eleições de 2014, eu me lembro que aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, 2 deputados federais tiveram 81 mil votos, ficaram de fora e entraram outros com 30, 35 mil votos. Eu me lembro a reação das redes sociais, né, realmente condenando isso, que era um absurdo, que um parlamentar que teve quase o triplo do outro não entrava. E engraçado que quando foi discutir o distritão, talvez o nome ele não foi muito adequado, tá certo? Porque o distritão seria o voto daquele que realmente mais recebeu do eleitorado a confiança. Defendeu isso? Não defendi o distritão. Não defendi o distritão. Mas interessante que as mesmas pessoas que há 2 anos atrás, né, se manifestavam contrário ao sistema proporcional por lista aberta, que é o atual, né, se manifestaram contra o distritão. Então, realmente, fazer uma reforma político-eleitoral na circunstância que o Brasil vive é um desafio. Não tem um sistema perfeito mesmo. Eu me lembro, eu estava no Congresso Nacional quando foi aprovada aí essa proposta do voto por legenda. E foi exatamente para evitar o aparecimento de artistas, jogadores de futebol, enfim, pessoas famosas que entrariam na vida política exatamente por terem votos, né, e ficariam independentes. Eles não estão vetados, né? Mas tem que entrar no partido e tem que discutir, ou seja, não existe, assim como a Denise falou, campanha de graça, não existe também ninguém entrando na vida política sem ser político. Sem ter uma filiação partidária. Partidária, vira política, a partir do momento. Porque nós temos exemplos recentes de grandes cidades que candidatos que se diziam não políticos vencendo as eleições. Isso, né? Discurso. É um discurso, mas a verdade, Zé, eu diria que todo cidadão brasileiro pode ser candidato desde que preencha os requisitos, né, da ficha limpa, enfim, mas na Constituição brasileira o sistema é pluripartidário e você precisa estar filiado a um partido político para concorrer a uma eleição. Claro que existem propostas de candidatura sem partido, né, enfim, que com certeza um dia será discutido no Congresso Nacional. Ontem nós conversávamos lá na Câmara e o senhor chegou a dizer que ia criar um prêmio Zaratini, porque esse projeto que está sendo votado hoje lá na Câmara beneficiaria muito o PT. O senhor pode explicar melhor esse prêmio Zaratini? Zaratini é o líder, para você que não sabe, é o líder do PT na Câmara dos Deputados, Carlos Zaratini, que tem algumas propostas em relação à reforma política. Eu brinquei com você, Denise, sobre isso, porque o PT, ele é um partido importante no Congresso Nacional, tem a segunda maior bancada, a primeira do PMDB, a segunda do PT, depois do PSDB. E a bancada do PT tem aproximadamente 60 deputados federais e tem conseguido, nessa reforma, tanto nas alterações da Constituição quanto da própria lei, vitórias. O PT era o partido que mais defendia o fundo público eleitoral. O que mais defendia, né, o financiamento público era o PT. O que prevaleceu? O financiamento público. Então, uma série de questões que, na minha avaliação... Mas o partido defende o fundo público exclusivo. Então, mas o fundo público, o que nós vai ter doação, mas é doação por CPF. Mas, na verdade, uma doação por CPF aí é no limitador da lei infraconstitucional do próprio Vicente Cândido, do relator. E ele limita também as doações de pessoa física. Então, eu brinquei do prêmio Zaratini, que o Zaratini, como líder do PT, e o próprio Vicente Cândido, com uma bancada de 60 deputados, na minha avaliação, são os que mais
saíram vitoriosos nessa reforma, porque os pontos que sempre defenderam estão colocados agora de forma definitiva. Agora, o senhor acha que vai ter mesmo essa limitação para o financiamento de CPF, ou seja, de pessoa física? Vai, tem uma discussão. Para que os ricos não possam ali, né, jogar tanto dinheiro nas próprias campanhas? É porque a gente tem que sempre evitar o abuso do poder econômico, tá certo? Um dos argumentos do isso não financiamento privado, de vedar o financiamento privado, era exatamente o abuso do poder econômico. Mas imaginemos que não se crie nenhum limite com relação ao autofinanciamento. Então, um candidato milionário, bilionário, ele vai conseguir não só fazer a campanha dele, como dos deputados, senadores, enfim, se ele for candidato a governador ou presidente da República. Eu sinceramente, Denise, eu acho que a gente tem que ter um limite de despesas numa campanha. As campanhas são muito caras no Brasil. Uma coisa é uma campanha no Distrito Federal, que é uma unidade da federação pequena, especial, onde a gente consegue, de automóvel, em 1h30, percorrer o Distrito Federal. Outra coisa é fazer, por exemplo, no Pará, que é um estado do tamanho, enfim, complexo, de um continente, ou de Minas Gerais, que tem quase 900 municípios, né? Então, Minas é muito complicado. Muito complicado. Agora, você imagina um parlamentar de Minas Gerais que precisa percorrer 800 municípios sem financiamento privado nem público. Como que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Como que ele vai conseguir... E nem pode, porque seria transporte. Como vai conseguir falar com o seu eleitorado, né? Portanto, são questões importantes que o Brasil não pode tapar o sol com a peneira e de fingir que isso não existe. O que a gente tem que trabalhar é redução de despesas de campanha. Um grande avanço, saiu de 90 dias para 45 dias, então metade do tempo de campanha, dos quais 35 é a televisão, tá certo? Tem vários limitadores também na lei infraconstitucional, ou seja, as regras eleitorais a partir de agora. Eu sinto muito, Denise e Zé, que nós estamos há 6 meses discutindo através de 3 comissões especiais. A comissão onde a deputada Sheridan era relatora da PEC 282, essa que a gente está discutindo agora mesmo na Câmara, e uma comissão especial do Vicente Cândido e do presidente era o Lúcio Vieira, e uma outra comissão na infraconstitucional, também cujo relator era o Vicente Cândido. Então, eu sinto muito porque eu defendo que uma reforma política verdadeira, né, quando a gente vai no capítulo da Constituição que fala sobre o sistema eleitoral, sobre os partidos políticos, sobre, enfim, todas as questões ligadas às eleições, ela só vai ser de forma efetiva, Denise, se ela for unicameral. O que eu defendo? Eu defendo que Senado e Câmara juntos, igual o Congresso Nacional. O Congresso Nacional se reúne 1 a 2 vezes por mês para votar eleitoral, no caso. Uma revisão constitucional exclusiva do sistema eleitoral. Né? Isso eu defendo com maior tranquilidade. Mas o que o Congresso não é, apesar de reunir ao mesmo tempo, é bicameral, continua. Mas com uma votação única de Congresso Nacional. Você tem no mesmo plenário senadores e deputados votando matérias únicas. Então eu entendo que também no sistema eleitoral, ou na questão de partidos políticos e regras de partidos políticos e eleições, deveria ser unicameral. Porque os últimos 3 anos está muito claro. A Câmara aprovava um texto, mandava para o Senado engavetava, o Senado manda um texto para a Câmara muda, enfim, no final, aos 45 do segundo tempo, nós estamos há uma semana, vamos dizer assim, de prazo, nós estamos no plenário analisando ora texto da Câmara e agora o texto do Senado, que criou o fundo eleitoral com regras diferentes que durante 6 meses foram discutidas na Câmara dos Deputados. Eu só vejo essa forma de uma efetiva e profunda alteração do sistema político partidário no Brasil. Perfeito. São as expectativas diferentes ali entre Câmara e Senado. A gente está aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília, levando a você os últimos comentários e notícias da política nacional. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta aqui com o deputado Rogério Rosso.